Olá, eu sou a Cláudia de Cássia do Pratique Francês, ça va bien? Hoje quero falar a respeito de falar francês antes da hora. Isso mesmo, falar francês antes da hora. Eu quero dar um exemplo clássico aí, né? Quando você inicia um curso de francês numa escola de idiomas aí tradicional, você, nos primeiros dias de aula, o professor passa algumas frases, algumas estruturas e já pede para você repetir e depois fazer um exercício com a pessoa que está ao seu lado, né? Repetindo essa frase aí, praticando. Muitas vezes você nem entendeu aquela estrutura ainda, porque você está tendo contato com ela ali a primeira vez, e aí você já é forçado, né, digamos assim, a praticar com a pessoa do lado. Então você fica tímido, você não está entendendo aquilo lá, aquilo está sendo forçado a você falar, né? Então sai errado, você fica meio constrangido. E muitas vezes essa pessoa que está do seu lado, ela é mais extrovertida, então ela manda ver, ela começa a falar. E aí você tem impressão, nossa, meu Deus, eu não sei falar nada, essa pessoa já tá falando e eu não. E aí você fica se comparando às outras pessoas, o que te deixa mais frustrado, você fica travado, fica bloqueado. Então, tudo ao seu tempo, né? Eu não sou muito a favor desses tipos de exercício. Por quê? Porque isso você precisa se familiarizar primeiro com essa estrutura que foi ensinada, né? Então, logo de bate-pronto, você aprendeu e já praticou. Então, às vezes não tem sentido aquilo para você, você não está entendendo. Como que você vai repetir uma coisa que você não está entendendo? Né? Eu tenho um exemplo de quando eu estava na escola, nessas escolas tradicionais aí de idioma, eu ficava tão constrangida e eu não queria passar vergonha, que muitas vezes eu ficava tentando decorar aquela frasezinha, mas não tinha sentido algum para mim. Imagine só que coisa terrível isso, você simplesmente ter a vontade ali na hora de decorar, simplesmente para não passar vergonha, né? E falar direitinho, e depois que você conseguiu falar ali aos trancos e barrancos, passou a sua vez, foi para outra pessoa, aí você fala, ai, ufa, né? Então, não teve nem sentido ali, não teve eficácia ali naqueles estudos, porque você não aprendeu, né? E sim, você simplesmente tentou decorar ali rapidamente. Então, eu acho que não é nem um pouco produtivo esse tipo de exercício. Pra gente falar, a gente precisa se familiarizar. Isso vem com a prática, né? Com a prática da compreensão oral. Então, o mais interessante é você praticar, né, a compreensão oral, ouvir bastante áudios e aos pouquinhos você vai se lembrando, né, do que aquela narrativa ali daquele áudio estava falando. E aí aos pouquinhos você se lembra de uma palavra, então você repete aquela palavra e aquilo faz sentido para você. Aos pouquinhos você vai falando pequenos trechos daquela conversa ali, daquele diálogo ou daquele texto. E aí aos pouquinhos você vai aumentando, né? Você vai se familiarizando e aí até a pronúncia sai mais facilmente, porque você está ouvindo ali e está se acostumando com aquele jeito de falar. Né? As crianças dizem que as meninas falam mais rápido que os meninos, né? Quando criancinha, né? Não sei porquê. Mas isso não quer dizer que com o passar do tempo os meninos não vão falar corretamente. Claro que vão. Então, depois de uma certa idade, tanto meninas quanto meninos estarão falando, né, a língua ali materna deles perfeitamente. Então, isso não quer dizer que você tenha que sair correndo para falar, né? A mãe não vai chegar para a criança, para o menino e falar assim, olha, a menina aí vizinha, ela já fala bastante, e aí, vamos lá, você não vai falar? Né? Então, a mãe não vai forçar a criança a falar, né? Então, cada um tem o seu ritmo, né? E a gente tem que seguir assim, então sem pressa para falar. Se a gente está aprendendo a língua francesa, vamos concentrar em ouvir bastante áudios de nativos, né? Ter bastante compreensão oral e a partir dessa compreensão que você vai começar a se familiarizar aí com o que eles estão falando, as estruturas, como fazer uma pergunta, e aí sim você vai ser capaz de repetir essas perguntas, já tendo um bom entendimento delas. Tá certo? Então a minha dica desse vídeo é que você não tenha pressa para falar, vai no seu ritmo,
o importante é que você mantenha uma regularidade nos seus estudos, né? Então, estudando todos os dias, tendo contato com a língua, né? Ouvindo bastante, tendo a compreensão oral, aos pouquinhos, com naturalidade, você vai começar a falar. Tá certo? Então, não tenha pressa de falar. Claro que nosso objetivo é falar fluentemente francês, mas isso vai vindo de acordo com os seus estudos e não é do dia para a noite, aí, da noite para o dia que você vai aprender hoje e já vai estar falando as estruturas certinhas amanhã, tá bom? Então, fique tranquilo, mantenha os seus estudos que aos pouquinhos essa fluência, né? Essa comunicação vai vir à tona. Então, não tenha pressa de falar, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha com outras pessoas que gostam da língua francesa. E vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima o link do meu livro digital, As 5 Etapas para Aprender Francês do Zero. Ele é gratuito, então se inscreva lá e receba aí no seu e-mail esse livro para você aí com umas dicas simples aí para você já implementar nos seus estudos de língua francesa, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, à très bientôt!